Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live da Black. Hoje o tema da nossa live é sobre o Tivavent, o nosso ventilador mecânico. E se a gente está falando sobre Tiva, obviamente a gente vai estar com o Rafael Conagin hoje. Ele é um dos nossos convidados especial. O nosso ventilador ele foi desenvolvido em parceria com o Tivavent. Eles nos trouxeram a ideia e a SDAMED desenvolveu. Então, o Rafa é anestesista, é o veterinário que mais faz Tiva no mundo, e hoje ele vai trazer um pouquinho para a gente os benefícios do Tiva na sua rotina, como o equipamento ajuda nas tomadas de decisão. Esqueci. São características que realmente de pessoas que realmente estão usando o equipamento na rotina clínica veterinária. Então, hoje o Rafa vai estar compartilhando um pouco dos seus conhecimentos técnicos. Rafa, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado mais uma vez o convite de estar aqui com a gente. Fala, galera, muito boa noite. Uma alegria imensa estar aqui na SDA. Para quem não sabe, vim aqui para a SDA para a gente conseguir fazer essa live da melhor maneira possível, para que a gente consiga fazer uma imersão realmente para todos vocês e a gente consiga cumprir o objetivo dessa live. Eu já adianto para vocês, colocar na cabeça de todo anestesista o quão importante é a gente trabalhar com a ventilação mecânica nas nossas anestesias. Então, muita gente acha que, estamos fazendo uma live para vender ventilador. É óbvio que isso também faz parte, né? Mas, mais do que isso, a gente entender que a ventilação mecânica, ela é algo que pode trazer para os nossos pacientes uma segurança e colocar você, anestesista, num outro patamar. Não tem dúvida disso. Então, esse é o principal objetivo. Já quero agradecer de antemão as meninas que estão aqui conosco, que, com todo o suporte, toda a dedicação, são 7h37 da noite, numa terça-feira hoje, né? Tô ficando louco, é terça-feira, né? Terça-feira a gente está aqui fazendo acontecer. Então, muito obrigado, agradecer o pessoal da SDA, de antemão, Vinícius, Glauco, todo mundo aí que se empenhou para que a gente pudesse hoje fazer esse encontro e realmente trazer um pouco de informação e conteúdo para todos vocês, tá? A minha ideia, gente, aqui não é trazer aula pesada, conteúdo denso, porque esse não é o objetivo, né? O objetivo de uma live é que seja algo realmente transformador. Então, óbvio que eu vou trazer alguns slides para que todo mundo possa entender, mas mais do que isso, eu vou deixar aberto aqui qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos responder. E eu quero mostrar realmente quão benefício é a ventilação e o Tivavent. Então, é isso, gente, é isso. Então, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, as meninas estão aqui de prontidão, e aí, ao término da nossa conversa, a gente vai responder um por um, tá? Isso que é o mais importante. Então, galera, bora lá. Vou colocar aqui a minha apresentação de maneira rápida para vocês, tá? Só um minutinho. Compartilhar janela. Veja se foi, gente. Então, maravilha, olha só. Trouxe esse título aqui para vocês, ventilação mecânica, uma modinha ou necessidade do paciente, né? E por que esse título provocativo? E é para provocar todos vocês, né? Porque, assim como a anestesia intravenosa total, no seu início, ela foi duramente criticada. Muita gente falando que era moda, que era apenas para poder vender bomba de infusão, e hoje a gente sabe que é uma técnica consolidada, que cada vez mais as pessoas estão querendo entrar nesse mundo. A ventilação mecânica não é diferente, gente. A ventilação mecânica, ela é muito importante para nós anestesistas e para o nosso paciente, né? Não tenho dúvidas disso. Então, esse título
de modinha ou necessidade, é para chamar a tua atenção. E para chamar a tua atenção, para dizer que hoje a ventilação mecânica é o padrão ouro para a correção da depressão respiratória dos nossos pacientes. Eu não tenho dúvidas disso. Então, quando eu coloco o símbolo Ativavет e o símbolo logo da SDAMed, é para que essa parceria ela só se fortalece, e o filho disso é o Ativavent. Nasceu de uma ideia a qual eu, pensando em alguns aspectos, mas sempre eu preciso aqui deixar registrada a minha gratidão, e tudo aquilo que hoje eu aprendi de ventilação mecânica eu devo ao professor Luiz Leão, foi o Lion, como eu chamo ele carinhosamente, foi esse cara que realmente me colocou no mundo da ventilação mecânica, pois, assim como você, que tem, não vou falar um preconceito, mas uma resistência de entrar no mundo da ventilação mecânica, eu também tinha, porque eu achava extremamente complexo o assunto. Eu lembro que eu conversava com um monte de gente e eu falava assim, nossa, eu posso fazer bloqueio, eu posso fazer TIVA, mas a ventilação ainda é uma grande dificuldade. E o professor Luiz Leão foi o cara que pegou na minha mão e falou, Rafa, ó, é por aqui, você vai estudar por aqui, você precisa aprender isso, e, poxa, eu só tenho a agradecer. E aí, conversando com o Leão, a gente foi bolando algumas ideias, e dessas ideias nasceu o Tivavent, Então, o Tivavent é fruto de muito estudo, muita dedicação, que brilhantemente os engenheiros da SDAMed colocaram em prática, gente, em prática, Então, vamos lá. Eu coloco essa frase para você, anestesista, que todo paciente bem anestesiado, ele irá cursar com depressão respiratória. Invariavelmente, não tem como. Você pode até falar para mim, Rafa, mas os meus pacientes, eles ficam sedados. Eu trabalho com bloqueio e sedação profunda. Ok, é uma coisa. Mas quando eu estou falando do paciente anestesiado, hipnose, e não só anestesiado, estou falando bem anestesiado, eu te garanto que o teu paciente ele vai cursar com depressão respiratória, e isso acontece nas nossas anestesias. Basicamente por quê? Porque vamos trabalhando hoje com o que nós chamamos de regime ou analgesia ou anestesia multimodal, que é a associação de inúmeros fármacos e técnicas, e dessa maneira, inúmeros fármacos os quais utilizamos, uma das suas principais características é a depressão respiratória, invariavelmente. Então, o teu paciente ele vai cursar com a depressão respiratória, eu garanto para você. E se você me pergunta, Rafael, mas eu olho para o meu paciente durante a anestesia e no meu exame físico, na minha avaliação pré-cirúrgica, o meu paciente ele estava respirando 15 vezes por minuto, 20 vezes por minuto. E durante a minha anestesia, eu vejo que o meu paciente está com 22, 23, 25 respirações por minuto. Ele está respirando mais. Como que você está falando para mim que esse paciente está com depressão respiratória? Tá? Eu vou te mostrar aqui, porque você está avaliando apenas uma das variáveis. Então, hoje, nós estamos fazendo essa avaliação da depressão respiratória pelo ETCO2, pela nossa capnografia. Então, você anestesista que quer avaliar se o teu paciente está ventilando bem ou não, eu já adianto para vocês, você precisa ter um capno. E eu sei que muitos de vocês ainda não possuem. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Eu também não comecei já com capno, com ventilação, com bloqueio. A gente foi indo devagar. Mas o que você precisa entender é, se você quer avaliar se o teu paciente está ventilando bem, você precisa ter um capno. Você precisa ter um capno, ponto final. Você não vai avaliar se o teu paciente está ventilando bem pela saturação, tá? O teu paciente ele pode estar com 100% de saturação, e a tua ventilação tá horrível. Eu já adianto para vocês. Então, no capno, gente, nós vamos entender que está sendo avaliado a quantidade de CO2 expirado pelo paciente. E dessa maneira eu consigo correlacionar se meu paciente está ventilando bem ou não. E aqui é o número mágico que a gente fala, Então, quando eu vou avaliar o capno, eu vou avaliar
um valor aí esperado entre 35 e 45. É mais ou menos isso que vamos buscar, tá? Então, primeira coisa, se você tem um cápno e o seu paciente ele está sob anestesia e o valor do teu cápno está acima de 45, o teu paciente ele está em depressão respiratória, tá? Eu garanto para você isso. O teu paciente não está ventilando da melhor maneira possível e eu já vou te mostrar o porquê. E é tua obrigação como anestesista corrigir esse valor. Assim como todo bom anestesista busca manter um paciente normotenso, sob uma pressão arterial estável, a gente não quer o nosso paciente hipotenso. Aquela busca pelo anestesista, né? A gente fica fissurado para que o nosso paciente não fique hipotenso. Só que muitas das vezes a gente esquece de avaliar cápno. E aí o que eu vejo rotineiramente acontecer é o teu paciente estar com uma frequência cardíaca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de 80 batimentos por minuto, o teu paciente está com uma pressão arterial estável, super bem, o paciente está com uma média de 80, por exemplo, mas aí tu olha o capnógrafo está com 55. Rafael, mas é só 55, né? É uma castração eletiva. É o que a gente chama de hipercapnia permissiva, tá? Eu já adianto para você que não é. A hipercapnia permissiva não é simplesmente a gente deixar esse valor acima só porque é uma simples castração. Teu paciente, ele está em depressão respiratória. E você precisa corrigir isso. E como? Né? Então, a gente tem que lembrar que o dióxido de carbono, CO2, tá? Obviamente, ele está relacionado, né, à sua eliminação pelo volume minuto, que é, durante uma anestesia, o mais importante para a gente, é o que a gente mais vai correlacionar, mas a gente tem que lembrar que esse CO2 não é fruto apenas disso, tá? Também está correlacionado com o metabolismo do nosso paciente. Então, por exemplo, um paciente em sepse, paciente com febre, né? Um paciente que vai ter maior produção de CO2. Então, a gente precisa também correlacionar. E até mesmo a transporte desse CO2 até os pulmões. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de débito cardíaco. Então, veja como o CO2, ele também está intimamente relacionado a isso. Mas é óbvio que durante a anestesia, se o nosso paciente, por exemplo, é uma castração de uma cadela rígida, o paciente não está com febre, o metabolismo está normal, o débito cardíaco, a partir do momento que você anestesiou, ele está teoricamente estável pela sua MPA, né? Independente se você reduziu ou não esse débito, né? Mas o que nós mais vamos ver o impacto durante uma anestesia está relacionado ao volume minuto desse paciente. E aqui é para desmistificar aquilo que vocês tanto falam. Olha só, meu paciente ele está com a frequência respiratória maior do que antes. E como que meu paciente ele está em depressão respiratória? Porque esse CO2, gente, ele está muito relacionado ao volume minuto. E o que é o volume minuto? O volume minuto nada mais é do que o produto do volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, olha só, você quando fala para mim que a frequência respiratória do teu paciente aumentou um pouco, tá? A gente está falando de uma variável, mas a gente está esquecendo da outra, que é o volume corrente, que esse, infelizmente, você não consegue fazer uma mensuração na sua anestesia. E o que seria o volume corrente? Seria isso daqui, ó. O exemplo é, você está avaliando teu paciente na pré-anestesia, na tua consulta, você viu que ele está com 15, 20 movimentos respiratórios por minuto, mas você vai reparar na amplitude do tórax. O quanto está expandindo? Tá, isso é o volume que esse paciente está inalando, né? Tá entrando e exalando. Repare que durante a tua anestesia, o que vai acontecer? Se você pudesse analisar essa amplitude torácica, essa amplitude teria reduzido durante a tua anestesia. Aumentou a frequência, mas a amplitude reduziu, ou seja, o volume corrente reduziu. E você não percebeu isso. E aí o teu ETCO2 disparou. Por que o ETCO2 disparou? Porque o volume minuto foi reduzido. O volume corrente, a amplitude do tórax dele está curta,
está muito menor. A frequência aumentou para tentar compensar, mas ela não é perfeita, tá? Então, olha só, de antemão já para dar a dica para vocês. Se o teu paciente está com ETCO2 acima de 45, teu paciente está em depressão respiratória. O que você precisa fazer para corrigir? Aumentar o volume minuto. E como que você vai aumentar o volume minuto? Não é apenas aumentando a frequência. É, por exemplo, você aumentando o volume corrente também. Então, se você melhorar essa amplitude torácica, você reduz esse ETCO2. E ótimo. E o contrário também é verdadeiro. Se o teu paciente está em hipocapnia, um ETCO2 abaixo de 35, essa ventilação ela pode estar excessiva. E como que podemos corrigir isso? Reduzindo o volume no minuto. Ou seja, reduzindo a frequência ou até mesmo reduzindo essa amplitude, esse volume corrente. Esse é o pulo do gato, é isso que a gente vai fazendo ao longo da anestesia, tá? Então, o capnógrafo, ele serve para guiar a gente, olha que maravilha. Então, a gente vai ter um norte se você precisa aumentar a tua frequência ou o teu volume ou reduzir. Então, de antemão, se você já tem um capno, saiba disso. ETCO2 acima de 45, teu paciente está em depressão respiratória, você precisa corrigir. Se você não tem um ventilador mecânico, qual que é o problema? Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fechar o teu balão, aumentar o número de respirações, ou então deixa esse balão aumentar e vai jogar um volume para o teu paciente. E o contrário também é a mesma coisa. Então, isso é o principal que todo mundo precisa saber. A gente não pode ter dúvidas em relação a isso. Então, se vocês me perguntarem, Rafa, se eu não tenho capnógrafo, eu não tenho como me guiar. Não, é impossível. Que não tem como você olhar para o teu paciente e imaginar que ele está em depressão respiratória, né? Coloração de mucosa, saturação, não diz respeito a isso. Então, isso é o primeiro ponto que eu precisava discutir com vocês, tá? E aí a gente entra no assunto muito importante da ventilação, que é como o ventilador pode nos ajudar, né? E eu quero passar rapidamente aqui para vocês, eu não vou me alongar aqui, tá? A gente está falando de anatomia do sistema respiratório, mas por que eu estou falando isso? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque imagina o seguinte, nós aqui estamos na SDA em 3, então temos 2 meninas e eu aqui de menino, e o nosso corpo, né, o nosso aparelho respiratório, teoricamente é muito parecido. Nós somos muito parecidos. Difícil a gente ter grandes variações. Agora, você que anestesia todo dia, o seu cão, né? Vamos lá. A gente sabe que a gente trabalha com raças totalmente diferentes. Então, eu, Rafael Conagin, eu tenho 4 cachorros. Eu tenho 2 Staff Bulls, uma Jack Russell Terrier e uma Pug. E aí, imagina o seguinte, os Staff Bulls pesados, 20 quilos, a Momô, que é a Pugzinha que eu tenho, 8 quilos, e a Jack Russell, mais ou menos o mesmo peso da Pug. Só que, anatomicamente falando, são completamente diferentes. Olha aqui, ó, da narina até a região alveolar, como é diferente do Armando, que é o meu staff, para a minha Pug. Mas, Rafael, a gente está falando de 2 pesos completamente distintos. Então, tá bom. Então, vou dar um exemplo que vai facilitar para você. Se eu pegar a Momô, minha Pug, que pesa 8 quilos, e eu pegar minha Jack Russell Terrier, que pesa os mesmos 8 quilos, é diferente. Por quê? O pescoço, toda essa parte aqui, ó, da Momô, da minha Pug, é muito mais curta do que da Jack Russell Terrier, que é muito mais comprida. Então, a anatomia é completamente diferente. E por que isso é importante você saber? Porque existe no sistema respiratório 2 porções que são importantíssimas. A porção condutora, tá? E a porção respiratória. Quando nós respiramos, o objetivo, né, principal é que esse ar chegue aonde? Aonde vai acontecer o que nós chamamos de hematose, a troca gasosa, onde vai acontecer o fenômeno. Só que olha só, toda essa porção condutora, tá? Toda a porção condutora, que vai desde a cavidade nasal, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, aqui, ó. Sabe o que acontece? Não tem troca gasosa. Não ocorre hematose nesse local. Então, todo o ar que está aqui dentro é um ar morto, não tem troca.
Aonde começa a acontecer a hematose? Lá embaixo, na porção respiratória. Nos bronquíolos respiratórios, propriamente dito, que vamos iniciar até os alvéolos, tá? Então, veja, olha como é importante a gente entender. A minha Pug, que tem 8 quilos, tá? E a minha Jack Russell, que tem os mesmos 8 quilos. E a minha Pug, que tem aquele pescoço curtinho, a porção condutora dela é muito menor do que da minha Jack Russell, mas muito menor. Então, entenda que para o ar chegar na porção respiratória, que é onde vai acontecer a hematose da Jack Russell, ela precisa ter muito mais volume para chegar ali, porque senão vai ficar só naquele espaço. Da minha Pug, não. Como isso daqui é muito menor, você precisa de um volume muito menor para preencher a porção condutora e chegar no alvéolo. Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Tá? Não existe ainda determinado um volume que seja praticamente uniforme para todos os nossos pacientes em questão. Não existe, por conta dessa diferença anatômica. Alguns pacientes vão precisar de um volume maior, outros um volume menor. Beleza? Então a gente precisa entender isso. E o objetivo desse ar, né, desse volume, é que chegue aqui, ó, nos alvéolos, né? A gente colocou esses alvéolos como se fosse um monte de cachinho de uva, tá? É aqui que esses alvéolos realmente eles vão fazer a troca gasosa nesse local. E eu quero que você entenda que pulmão, todo pulmão, tá? Ele é constituído por esses alvéolos, né? Sacos alveolares. Mas não é simplesmente o oxigênio chegar nesses alvéolos. Não é só chegar ali. Ele precisa chegar, mas todo esse alvéolo, todo esse pulmão, tá? Aqui tem um tamanho muito grande, tá? Em área, ele é recoberto por uma trama capilar. Veja aqui, ó. Toda uma trama capilar recobre esse pulmão, esses alvéolos. Por quê? Porque esse oxigênio ele vai chegar, só que ele precisa ser transportado, tá? E quem que vai fazer esse transporte? Aqui, ó, as hemácias. Só que é tão fininha essa trama capilar, bem fininha, que quase que passa uma hemácia por vez. E qual que é o objetivo dessa hemácia? Essa hemácia vai passar, vai pegar esse oxigênio, vai fazer toda a hematose e depois ela volta, deixando o CO2. Então, a gente elimina o CO2. Então, é isso que acontece. Então, olha só, estou falando de um pulmão, uma área grande, toda recoberta por uma trama capilar extremamente fina. Então, você precisa que o oxigênio chegue e realmente aconteça essa troca através das hemácias, tá? E aqui são algumas leis que eu não vou me atentar aqui para vocês, tá? Porque senão a gente vai ficar até amanhã. Só trouxe aqui para vocês a lei de Fick, que está relacionado à transferência de um gás de um lado para o outro, tá? Mas não vou me atentar aqui agora. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Quando nós respiramos, e o nosso paciente, a ventilação espontânea, né, normal, ela trabalha com pressões negativas. Olha que interessante, né? Então, olha só, a pressão aqui alveolar e aqui a pressão intrapleural. A pressão intrapleural é negativa e a alveolar é zero. Olha o que acontece. Quando nós respiramos, diafragma contraiu, intercostal também, tórax aumentou, essas pressões, elas negativam. Então, a alveolar, que é zero, ela se tornou mais negativa e a intrapleural mais negativa ainda. Então, por um gradiente pressólico, a diferença do ar ambiente para o negativo do nosso tórax, esse ar é sugado e acontece a respiração. E o contrário, quando a gente relaxa, esse ar é expulso, né? Então o CO2 é eliminado. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque a ventilação mecânica que a gente vai falar aqui hoje, ela é diferente. A gente fala que ela é antifisiológica. Por que ela é antifisiológica? Simplesmente porque eu estou trabalhando com uma pressão positiva. Agora o ventilador ele faz o quê? Ele vai soprar, ele vai pressurizar. Então agora, aquela pressão alveolar, aquela pressão pleural, que tinha que ficar negativa para esse ar ser sugado, não acontece isso. Acontece o inverso. Esse ventilador, ele sopra, ele vai pressurizar, e olha só as pressões, elas positivam, elas ficam positivas. Então, nós falamos que a ventilação mecânica é antifisiológica, porque ela vai trabalhar com pressões positivas. Entendido isso?
Entendido? Beleza, estamos chegando aqui no da metade da nossa aula. Tomando um golinho de energético aqui para a gente ganhar fôlego, mas para mostrar esse conceito aqui para você, que eu garanto, ó, presta atenção que você vai entender muita coisa que acontece na tua anestesia com esse conceito, tá? Que é o conceito de resistência, lei de Poiseuille. O que significa isso daqui, gente? Tá? Resistência, ele coloca que, olha só, é toda força que se opõe ao movimento. Então, imagina o seguinte, o que leva em conta a resistência, tá? Então, o que vai aumentar a resistência, por exemplo, da nossa ventilação? Então, quando a gente vai anestesiar, a gente entuba o nosso paciente, não entuba? Primeira coisa. Então, saiba que o aumento do comprimento aumenta a resistência. O que isso significa? Vou dar um exemplo prático. Eu estou aqui com o meu energético. Se eu pegar um canudinho, sabe aquele canudinho do boteco? Aquele canudinho, poxa, vermelhinho, vagabundo? E esse energético que está com a lata cheia, eu colocar um canudinho e sugar, vai vir uma quantidade de líquido, vai vir um fluxo de líquido. Fácil. Agora, se eu pegar a mesma lata, o mesmo canudo, e eu ligar um canudo no outro e sugar, eu aumentei o comprimento. O que acontece? Você tem mais dificuldade de vir no líquido. Por quê? Diminuiu o fluxo porque aumentou a resistência. Então vem menos líquido. Na tua anestesia é a mesma coisa. Olha só, quando você coloca o tubo endotraqueal no teu paciente, sabe aquele tubo que fica lá para fora da boca do teu paciente? Aumentou demais. Isso faz com que o fluxo, a quantidade de ar que vai ser enviada, tenha uma dificuldade, reduza. Então vai menos fluxo. O que significa isso? Imagina que o teu paciente, vamos colocar um número mágico, ele precisa de 100 ml de volume corrente. Se você colocar um tubo muito comprido, que naturalmente na nossa rotina a gente sabe que isso acontece, a sonda não fica para fora, só esse fato de ter aumentar vai aumentar a resistência. Na hora que teu paciente na ventilação espontânea está respirando, dificulta de vir esse fluxo, ou seja, vem menos. Primeira coisa que vai acontecer para que o teu EtSO2 suba. Aumentou a resistência, porque o tubo está comprido. E eu sei que na tua anestesia acontece, na minha acontece isso. Às vezes o tubo está maior do que o paciente. Mas isso não é o mais importante. Agora tudo vai fazer sentido na tua mente. Olha só, sabe o que impacta diretamente na resistência? Assim, ó, elevado à quarta potência. É muito mais importante do que o comprimento. É o raio. O que eu tô falando aqui, gente? Sabe quando você está com medo de entubar? Você fala assim, vou pegar uma sonda menor para não machucar o meu paciente? Na hora que você fez isso, você aumentou a resistência elevada à quarta potência. Ou seja, olha só, agora a gente está com a mesma lata de energético. E eu pego, sabe aquele canudo do Bob's, do milkshake, grossão? Se eu colocar aqui, ó, e sugar, não vai vir uma quantidade muito grande de líquido? Vai vir um monte, né? O fluxo tá alto, tá fácil. Agora eu pego o mesmo energético, mesma quantidade, e eu tiro esse canudo do Bob's, né? Do milkshake, grossão, e eu coloco aquele canudinho fino, vagabundo, do botecão. Na hora que você coloca e você faz a mesma força, o que acontece? Vem muito menos energético. O fluxo diminuiu porque a resistência aumentou muito. Na tua anestesia é a mesma coisa. Você coloca um tubo pequeno, vai dificultar a vinda desse volume corrente. Então imagina, você colocou um tubo menor do que você deveria, de raio, né? Falou, eu acho que era para ser um 8, mas eu coloquei um 7 por segurança. Então você aumentou a resistência pelo diâmetro, tá menor. E ele tá comprido. O que isso acontece? Na hora que o paciente, na espontânea, tá tentando respirar, vem pouco fluxo, pouco volume, então o paciente fica com EtSO2 alto. Batata. E aí, ó, eu trago para você o exemplo clássico disso. Você pode colocar até o tubo certo, mas hoje eu sei que você anestesia um monte de bulldog, não anestesia um monte de pug. E como é que é a via aérea do pug? Não é bem assim, ó, justinha? É isso. Você coloca uma sonda
por conta da anatomia do braquicefálico, né? Ele tem hipoplasia de traqueia, ele tem um monte de problema que faz com que esse paciente que pesa 10 quilos, que, por exemplo, entraria uma sonda tranquilamente 7,5, você não consiga colocar 7,5 desse paciente. Você vai colocar uma 5, uma 5,5. Ou seja, diminui o diâmetro, o comprimento está comprido, vem um volume muito grande. E aí o teu paciente ele vai sofrer porque ele vai estar em depressão respiratória. É isso que acontece na tua anestesia. E hoje eu já digo para vocês que nós trabalhamos para determinar a ventilação dos nossos pacientes com esse conceito de driving pressure, que eu já vou trazer lá na frente para vocês, tá? Mas nada mais é do que a diferença de pressão de platô e de PIP. Mas não vou me adiantar aqui não, quero passar aqui para vocês, dizer que a driving pressure hoje é o nosso guia na ventilação mecânica, beleza? É isso que eu queria falar para vocês, tá? E aí, gente, vocês me perguntam, Rafael, mas por que eu vou precisar ventilar mecanicamente meu paciente? Porque eu não faço na espontânea. Eu já disse para vocês que todo paciente bem anestesiado, ele cursa com depressão respiratória. Mas, Rafael, eu estou trabalhando com um cilindro de oxigênio a 100%. Eu estou fornecendo 100%, eu vou aumentar o fluxo desse oxigênio e vou resolver o problema. Não. Por que não? Porque, olha só, existem duas falhas respiratórias. A falha respiratória tipo 1 e tipo 2. O que é isso? Falha respiratória tipo 1 é quando o teu paciente ele tem dificuldade na captação do oxigênio. Exemplo, pneumonia, edema pulmonar. O que acontece? O oxigênio está com dificuldade de atravessar a membrana para chegar. Os nossos pacientes, na nossa anestesia, dificilmente tem esse problema. Então, o que acontece na tua anestesia, na maioria das vezes? Você tem uma falha respiratória tipo 2, que é o quê? Esse paciente ele tem dificuldade na extração de CO2, na eliminação de CO2. Por quê? Simplesmente você trabalha com fármacos que causam depressão respiratória. Exemplo, o teu opioide, teu fentanil, teu remifentanil, propofol em dose alta, tudo isso faz com que aconteça o quê? O volume minuto, lembra? Volume corrente vezes frequência respiratória, reduza. Reduziu o volume minuto, CO2 está sendo mantido aprisionado, não está sendo eliminado. Depressão respiratória. Então não adianta você aumentar o fluxo de oxigênio. O tratamento para isso qual é? Eliminar o CO2. E você não elimina o CO2 fornecendo oxigênio. Você elimina o CO2 ventilando para o teu paciente, dando volume corrente ou aumentando o número de vezes. E como que você vai fazer isso? Manualmente, que é uma opção, mas você não tem que monitorar o teu paciente? Você não tem que fazer um monte de coisa? Imagina você avaliar plano anestésico, abrir fio para o cirurgião, fazer um monte de coisa e ainda assim ter que ficar respirando na mão do teu paciente. Alguma coisa você não vai fazer direito. O ventilador mecânico faz o que para você? Resolve esse problema. Você vai setar o teu ventilador de acordo com o que o teu paciente precisa e você não vai se preocupar mais com isso. O ventilador faz esse trabalho para você. Olha que coisa maravilhosa. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que o ventilador ele faz absolutamente tudo isso, né? E aqui é só duas imagens para ilustrar. Todo paciente precisa de ventilação mecânica, né? Então isso daqui é uma imagem que mostra duas balanças aqui e aqui também mostrando o peso, falando que quando que meu paciente ele tende a precisar de ventilação mecânica, né? Então, primeira coisa, quando, por exemplo, aqui, ó, a capacidade, né, de força, de capacidade muscular para o teu paciente respirar, ou quando o drive neural, né, estímulo respiratório, ele está forte, a balança cai para cá, ó, tende para cá. Ou seja, você não precisa de ventilação. Quando a musculatura está forte e o paciente está conseguindo, ó, eu consigo respirar. Não precisa. Só que o teu paciente na anestesia, como é que ele está? Ele não está anestesiado, ele perde o drive neural, a capacidade de querer respirar. Vai perder. Os fármacos fazem isso. E como que a musculatura também acontece daí? Como que a musculatura perde força? Porque você está fazendo anestesia. Você está utilizando fármacos que vão deprimir tudo isso. Então vejam que como isso daqui está leve, a balança tende para cá, vai tender para cá. Ou seja, tende a ventilação mecânica, ou dando algum nível de suporte, ou dando total suporte, tá?
E pode piorar. Pode piorar como? Se o teu paciente, por exemplo, tiver aumento da resistência das vias aéreas, como que? O cibraxcefálico. Ele tem já aumento das vias aéreas natural. Você colocou o tubo, você aumentou ainda mais. Ou o que a gente chama de diminuição de complacência. Sabe o quê? Sabe aquele posicionamento da castração? Que todas as vísceras são empurradas para o diafragma? Isso dificulta ainda mais teu paciente a conseguir respirar sozinho. Então eu garanto para você, o teu paciente bem anestesiado, por conta de tudo isso que a gente está falando, ele vai precisar de suporte ventilatório. E hoje, a melhor coisa que a gente tem é trabalhar com a ventilação mecânica. Mas não é qualquer ventilação mecânica. Por que que não é qualquer ventilação mecânica? Porque a gente fala que ventilar não é videogame. A gente pode causar vários danos para o nosso paciente. Por isso que esse ventilador ele veio à tona, porque foi uma maneira que eu pensei assim, ó, falei, poxa, qual que é a dor do anestesista, principalmente do anestesista volante, né? A gente vai de uma clínica para outra, um monte de clínica, e eu sei, porque por experiência própria, os meus pacientes eles ficavam com CO2 alto, e aí, como eu falei, ou eu ficava ventilando manualmente, ou eu avaliava o plano, ou eu fazia tudo da melhor maneira possível. E alguma coisa ficava meia boca. E aí eu falei, pô, a ventilação mecânica vai me ajudar. E realmente resolveu esse problema. Só que aí, quando a gente começa a entender, a gente sabe que a gente precisa ventilar de uma maneira segura. Até porque, como eu falei anteriormente, por conta de todo a diferença de raça, de anatomia, a gente não tem um volume corrente determinado para os pacientes. Então, como que a gente vai se guiar, gente? Então, primeira coisa, vamos lá, eu quero destacar desse ventilador mecânico, o Tivavente, o porquê que eu tenho um orgulho gigante de poder falar isso para vocês e anunciar esse ventilador aqui, né? Porque ele traz essa sutileza e essa segurança e facilidade na tua ventilação. Demais. Por quê? Ele é um ventilador, gente, portátil, pequeno, assim, qualquer volante consegue transportar. Eu já adianto para vocês, ó, vou pegar aqui, ó, tô aqui, vou mostrar para vocês rapidamente. Olha o tamanho dele. Ele é pequenininho, gente. Cabe em qualquer mala, qualquer mala. Ele é levinho. Então, ele é maravilhoso. Mas não é só o tamanho, né? Porque tamanho não quer dizer nada. Deixa eu ver o professor Rodrigo Mencalha. O cara é quase um anãozinho, pequenininho, e, porra, o cara tem um conhecimento gigantesco, né? Então, esse ventilador, olha que interessante. Diferente do seu principal, eu não vou falar mais que é concorrente, porque não é concorrente, tá? Porque hoje, agora, cultivamente, eu nem considero mais um concorrente, porque são ventiladores que têm a mesma proposta, mas esse ventilador te entrega muito mais do que o outro, tá? E o outro, eu trabalhei durante muito tempo com ele, mas muito tempo. E qual que é o problema? Era uma ventilação meio que cega. E por que meio que cega? Porque a gente está falando de um ventilador que trabalha com a modalidade PCV, por pressão. Então, você vai enviar uma pressão para o teu paciente. E esse concorrente, que hoje eu falo que não é mais concorrente, qual que era o problema dele, né? Você colocava uma pressão, ok, uma frequência respiratória e uma PIP. E ligava esse ventilador. E ele enviava essa pressão. Ok, essa frequência, essa PIP. Qual que era o problema? Eu coloquei uma pressão de 12, estava entregando 12. Ok, mas, Rafael, qual que era o volume corrente que estava sendo entregue? Se você falou que a correção, né, do ET-CO2 alto, da hipercapnia, é o ajuste do volume minuto, que é volume corrente vezes frequência respiratória, e esse ventilador trabalha por pressão, qual que era o volume que estava sendo entregue? Você colocou 12 de pressão, qual que era o volume? A gente não sabia. A gente não sabia. Não sabia. Podia ser 10, podia ser 5, podia ser 500, 300, mas a gente não tinha essa informação. Beleza. E tem um outro ponto. Essa pressão de 12 que eu citava, ela é uma pressão puramente, que a gente fala que é uma pressão inspiratória. E ela está relacionada ao quê? É muito mais
a pressão de pico, né? Se atinge, mas se atinge aonde? Na via aérea. É a pressão que se atinge na via aérea. Aqui, ó, pum, ele tá soprando, o ventilador está soprando. É essa pressão. Então, atingiu 12 de pico. 12 de pico, na via aérea. E o que eu falei para vocês, gente? Que na via aérea superior aqui, não acontece a troca gasosa. É a porção condutora. O objetivo é que esse ar chegue aonde? Na porção respiratória, zona respiratória. Só que a zona respiratória, ela tem todo um trajeto, toda essa via aérea superior, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, até chegar realmente ali aonde vai acontecer a troca. Então, olha só, poderia ser que alguns pacientes, e eu sei que isso acontecia com você, que trabalhou com esse ventilador, principalmente os braquicefálicos, que você colocou aquela sonda mais fina, por conta da anatomia, tá comprida, você jogava uma pressão de 12 e o teu ETCO2 começava a subir. 60, 65, você fala assim, meu Deus, a maioria dos pacientes eu jogo uma pressão de 12 e resolve o ETCO2. Nesse braquicefálico, não. O ETCO2 está alto. E aí você começa a aumentar a pressão. 13, 14. E aí você ouviu de alguém que falou assim, opa, cuidado, porque pressões elevadas causam o que nós chamamos de barotrauma. E aí você não aumentava mais a tua pressão. Por quê? Porque você estava com medo, óbvio. Só que você olhava o ETCO2 do teu paciente ainda estava alto. E aí você fala assim, pô, fácil, eu vou aumentar a frequência respiratória. E quando você aumentava a frequência respiratória, você via que o teu ETCO2 subia ainda mais. Rafael, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o braquicefálico tem aumento de resistência, tubo pequeno, comprido, e aí olha só o que acontece. Aquelas 12 de pressão que você coloca na maioria dos pacientes e ia bem, nesse paciente gerou o quê? Um aumento de resistência e um fluxo muito menor. Então, a quantidade de ar que está sendo entregue é menor. Só que acontece, você não está avaliando. Você não sabe o número. E aí, quando você começa a aumentar a pressão, o diabinho na tua cabeça começa a falar assim, Rafael, não aumenta. Por que que não aumenta? Porque vai gerar barotrauma. E aí você parava em 15 de pressão. Só deixa eu te contar uma coisa. Essa pressão é a pressão de pico, pressão respiratória. Está relacionada muito mais ao fator resistivo ali da sonda. Vou dar um exemplo. Sabe trompetista? Toca trompete. Na hora que ele está tocando trompete, sabe qual que é essa pressão do trompetista? Mais de 300. E o trompetista, ele não tem lesão pulmonar, concorda? 300 de pressão. Por quê? Essa é a pressão que leva em conta o fator resistivo, pressão de pico. O importante seria se a gente pudesse avaliar a pressão alveolar, no interior do alvéolo. Essa sim é importante. Se essa pressão está alta, aí sim você tem risco de lesionar. Isso, em alguns casos, o que acontece? Por exemplo, nesse braquicefálico, que você tem um aumento da resistência. Você tem um aumento da pressão de pico, mas se você pudesse mensurar a pressão no interior do alvéolo, ela não está alta. E sabe como é que a gente faz isso? A gente não consegue mensurar a pressão no interior do alvéolo. Isso a gente não consegue. Mas a gente consegue ter a pressão mais estimada alveolar. Tá? É uma pressão que leva em conta essa pressão alveolar e a da caixa torácica, que é a que mais se aproxima. É o que a gente chama de pressão de platô. A pressão de platô, sim, essa é a mais importante, pois ela é que ela isola o fator resistivo e só está avaliando o fator elástico. E é essa que a gente quer avaliar. E pasmem, esse ventilador faz. Esse ventilador faz a pressão de platô. Por quê? Porque ela faz uma pausa inspiratória. Todo ventilador que consegue fazer uma pausa inspiratória consegue fazer com que zere o fluxo nesse momento e esse ar que está ali na zona condutora, ela se acomode na zona elástica, na porção elástica, e ele consegue estimar a pressão de platô. Pô, que legal! E por que isso é importante? Porque se você tem a pressão de platô, lembra aquele conceito de driving pressure que eu falei para você? Você tem. E hoje a gente guia a nossa ventilação pela driving pressure.
Então, se eu tenho a pressão de platô, eu vejo esse número da pressão de platô, menos a PIP, eu tenho a driving pressure. E dessa maneira, eu sei que se eu posso dar mais pressão, ou seja, mais volume para esse paciente ou não. Então, é isso que a gente faz. Esse ventilador é isso que acontece, é isso, tá? Coloquei aqui que o ventilador é burro. Por que o ventilador é burro? Porque o ventilador é apenas um soprador, abridor e fechador de válvulas, que pressuriza o sistema e depois fecha essa válvula para esse ar sair. É basicamente isso que acontece, tá? Não vou falar dos ciclos aqui que eu não quero. Agora, o que eu quero que você saiba é isso. Modo ventilatório PCV. E aí a gente vai começar a trabalhar com o nosso ventilador. Esse é o ventilador. PCV. Pressão. O que eu consigo controlar nele? Pressão inspiratória, que é o que você vai colocar, que é o que ele vai soprar. A PIP, a frequência respiratória. É isso que você controla. E a relação IE. Você consegue mudar essa relação IE. Olha que legal. Rafael, mas você não controla o volume do teu paciente? Não. Por quê? Você controla a pressão. Mas e o volume? O volume é um resultante, tá? É um resultante. Só que esse ventilador te mostra qual que é o volume. Olha que legal, ele te mostra qual que é o volume. Ele fala assim, ó, você pediu uma pressão de 20, eu estou te entregando a pressão de 20. E o volume resultante é referente a isso aqui. O volume é esse, tanto. E é isso que acontece. E aí, como que você faz? Rafael, eu quero aumentar esse volume. Estou achando que esse volume está baixo, eu preciso aumentar porque eu preciso reduzir o ETCO2. Está alto o ETCO2. Para você aumentar esse volume, você pode aumentar a sua pressão inspiratória. Então, olha só, estava em 20, está gerando 260 aqui. Se você jogar 21 de pressão inspiratória, esse volume ele tende a aumentar. E assim sucessivamente. É uma das maneiras. E você pode aumentar também o tempo inspiratório. Lembra aqui, ó. Se você aumentar o tempo inspiratório, você também aumenta a entrega desse volume. Então, são as duas maneiras que a gente pode trabalhar para aumentar esse volume corrente com esse ventilador. Fácil e super tranquilo, super poderoso, né? Então, aqui é mostrando, tá? É um trabalhinho mostrando que existe sim essa relação do tempo inspiratório e a pressão com o volume. Então, olha só, quando se aumentou o tempo inspiratório, aumentou-se o volume que foi entregue. Beleza. Aqui também é um trabalhinho mostrando que sim, a gente pode fazer pressão de platô em modo PCV, pode sim, tá? Tem pausa inspiratória, a gente consegue mensurar a pressão de platô, que vai nos dar segurança para esse paciente. Mas se atente, porque o volume corrente que é entregue, ele pode se alterar ao longo da anestesia, mesmo com a mesma pressão setada. Por quê? Existem duas coisas, por exemplo, que podem alterar esse volume. Redução de complacência e aumento de resistência. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Tá fazendo aquela boca, sabe? Tratamento periodontal. E aí você setou uma pressão de 12, frequência de 10, por exemplo, e o volume que está sendo entregue é de 200 ml. De repente, do nada, você olha, a pressão está a mesma, a frequência é a mesma, só que o volume está 150, diminuiu. Ah, por que diminuiu o volume? Aí você começa a olhar o CO2 aumentando. O que aconteceu para diminuir esse volume entregue com a mesma pressão? A complacência reduziu. Sabe o exemplo? Aquele cirurgião que coloca o braço no tórax do teu paciente. Só de colocar o braço no tórax do teu paciente no tratamento periodontal, apoiar, dificulta a expansão. Então, reduziu a complacência. O volume é reduzido automaticamente. Outro exemplo, aumento de resistência. Dobrou o tubo endotraqueal, um plug no tubo endotraqueal. Tudo isso faz com que aumente a resistência e reduza o volume corrente. Então, você vai ficar atento a isso ao longo da tua anestesia. Você vai poder, através desse ventilador, olhar a pressão, olhar qual é o volume entregue, se está mantendo o mesmo volume e qual a pressão de platô que está sendo gerada para você ter segurança de ventilar os teus pacientes, tá? Então aqui, ó, exemplo prático, ajustes iniciais que a gente vai fazendo ao longo da ventilação. O que eu preciso que você saiba, tá? Geralmente, nós trabalhamos num pulmão saudável, tá? Não estou falando de um pulmão doente. Pulmão saudável, um volume corrente, eu falei que não existe um volume pré-determinado.
Mas eu falo para vocês que é mais ou menos entre 10 a 15 ml por quilo. Então, assim, ó, se teu paciente pesou 5 quilos, tem que ter um volume de mais ou menos 50. Mais ou menos isso, né? Que é 10 ml por quilo ou um pouquinho mais. Teu paciente pesou 10 quilos, tem que ter um volume corrente de pelo menos 100 ml. É mais ou menos isso. Por que isso é importante? Porque quando você setar o teu ventilador e você mandar a pressão, você vai olhar qual que é o volume que está sendo resultado para você fazer a correlação. Então, imagina, você está com um paciente de 10 quilos. Você sabe que o volume é mais ou menos 100, mais ou menos. A gente vai fazer pequenos ajustes. E aí você joga a tua pressão, só que na hora que você olha o volume resultante está 30 ml. Cara, assim, vai olhar o CO2 e fala assim, tá alto. É óbvio que tá alto. O volume precisava de mais ou menos 100, só tá entregando 30. Você vai ter noção que tá sendo muito pouco volume. E aí você vai fazer os ajustes. Como que eu faço? Primeira coisa, eu vejo qual que é a pressão de platô e a driving pressure. Ou seja, joguei uma pressão, gerou o volume, eu vejo qual que é a platô aqui embaixo. Ah, a platô aqui, sei lá, deu 12. Eu estou com uma PIP de 5, eu faço 12 menos 5. Esse valor, que é o valor de driving pressure, ele precisa estar abaixo de 10. Se está abaixo de 10, eu sei que cabe ainda mais volume. Então, imagina, olha só o exemplo. Se o EtCO2 está alto, acima de 45, nesse momento, tá? Você precisa abaixar. Como você vai fazer? Aumentando o volume ou frequência. Como que eu aumento o volume? Lembra que eu falei para vocês? Aumenta a pressão. Mas é seguro eu aumentar a pressão? Você vai ver a driving pressure. Se tiver abaixo de 10, é seguro. Pode aumentar a pressão. Aumenta a pressão. Ao aumentar a pressão aqui, ó, vai aumentar o volume. Esse EtCO2 vai baixar. Ainda o EtCO2 não chegou em 45. Beleza. Veja a driving pressure de novo. Pressão de platô menos PIP. Não passou de 10, está abaixo de 10, cabe mais volume. Pode aumentar a pressão expiratória. Então, você vai fazendo isso até você conseguir corrigir o CO2 do teu paciente e não ultrapassar 10 de driving pressure. Dessa maneira, você relativamente está seguro na tua ventilação. Resolvido o problema. Resolvido. Agora, se a tua driving pressure já estourou 10, aí sim você vai trabalhar aumentando a frequência respiratória. Tá? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Lembre-se, utilizou uma sonda endotraqueal pequena, você aumentou a resistência das vias aéreas. Ou seja, a pressão que você está acostumado será atingida rapidamente e o volume resultante será baixo. Então, um exemplo. Você está com um braquicefálico, um bulldog de 30 quilos. Você não vai conseguir colocar uma sonda 10. Você vai colocar uma 8, por exemplo. Você joga uma pressão de 12, na hora que você vai olhar o volume, que precisaria ser mais ou menos 300, não vai estar 300, vai estar 210. O teu EtCO2 provavelmente vai estar alto. Por quê? Você aumentou a resistência pelo tamanho do tubo pequeno. Faça platô, você vai ver que a diferença entre pico, que é que você setou, e platô vai estar diferente, né? Porque isso caracteriza o mês de resistência. Faça a pressão de platô menos a PIP, vai estar abaixo de 10 e você vai aumentando a pressão, vai aumentando o volume até você corrigir o EtCO2. Basicamente, é isso que nós fazemos na nossa ventilação, tá? Lembre-se disso que é muito importante. Então, esse ventilador, ele torna seguro a ventilação dos nossos pacientes por conta disso. Você tem o platô, você tem o volume para te guiar, né? Como eu falei, o volume ele não é 100% correto, a gente não tem esse volume, mas você pelo menos vai ter uma boa noção se está dentro do padrão. Mas se você tem a driving pressure, você consegue ventilar de maneira mais segura. Então, é essa o grande benefício da ventilação, tá? Então, é um ventilador portátil, maravilhoso, que eu já vou dar um exemplo aqui, uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Esses produtos aí, eu sei que tem uma bomba de infusão da SDA, eu também tenho um monte. E eu sei que depois de um tempo, o que acontece? Você começa a colocar ele sempre na tomada, porque a bateria ela fica viciada, né? É normal, com todos os aparelhos acontece isso. Da SDA, muito menos. Mas esse ventilador,
ele tem uma bateria interna que dura pra caramba, gente. Então, eu tenho usado ele diariamente ali, sem estar conectado, e ele dura para um caramba. Então, fiquem despreocupados em relação a isso, que a bateria ela é muito boa, muito boa, muito boa, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. Agora a gente vai tirar umas dúvidas, vou conversar com as meninas aqui, e a gente vai trabalhando isso. O pessoal fez algumas perguntas aqui, Rafa. Se o equipamento é portátil, qual que é o peso dele e se ele possui bateria interna? Acho que o Rafa já respondeu essa pergunta. Sim, o equipamento ele é portátil, ele é até indicado para veterinários volante. Ele tem um peso de 2,2 kg, mais ou menos. E como o Rafa disse, a bateria dele interna dura bastante tempo. Então, em relação a isso, podem ficar tranquilos. Outra dúvida, Rafa. Ainda estou na dúvida em adquirir o ventilador da SDAMED especificamente. O que ele possui de diferente dos outros em relação à rotina da veterinária? Bora lá, gente. Vamos lá. Pô, deixa eu ligar o som aqui, peraí. Vamos ligar o microfone. Foi. Olha só. Eu falei isso aqui durante a aulinha, vou trazer para vocês mais explicitamente, tá? A gente tem inúmeros ventiladores mecânicos por o veterinário, tá? Mas a gente tem que lembrar que existem aqueles ventiladores de bancada, tipo de mesa. Então você tem um monte, mas eles são gigantescos, grandes, você não consegue transportar. Então, para quem tem uma clínica, vai ficar fixo no lugar, ok. E aí, o céu é o limite. Assim como um carro, você tem um carro, de 20 mil reais até carro de milhões. A ventilação mecânica também. A gente tem diferentes tipos de ventiladores, né? Então, não dá para comparar o Tivavent com um ventilador que custa 200 mil reais. Né? Seria injusto da nossa parte. Então, a gente tem que comparar esse ventilador com aquilo que a gente tem no mercado, que seja comparável a ele, tá? Então, o custo dele, eu falo para vocês que ele é fantástico, tá? E não é papo de vendedor, porque eu sou um péssimo vendedor, eu odeio vender. Mas a gente tem que ser muito sincero. Um ventilador que te entrega o volume que está sendo entregue para o teu paciente, te entrega a pressão de platô, pois é ela que é a pressão que você precisa avaliar, não a pressão de pico, né? Mais do que isso, você consegue alterar a relação IE. Poxa, gente, é maravilhosa. Então, essa é a principal diferença do seu antigo, o cara que o ventilador que concorria, né, que todo volante tinha no mercado, né? Aquele ventilador que, todo mundo começou a ventilar, eu também ventilei com ele, né? Ele é um ventilador muito interessante também, mas olha só, ele só faz pico, PIP e frequência respiratória. Qual que é o volume? Não sei. Qual que é a platô? Não sei. Então, é cego? Agora, esse ultimamente não. Ele te dá a pressão de pico, né? Ele te dá a platô, que é muito importante, e ele te dá o volume. Então, gente, esse é o grande diferencial que nós temos desse ventilador para você, anestesista volante, principalmente. Leve, portátil e te entrega tudo aquilo que você precisa saber para fazer uma boa ventilação, tá? Eu já adianto. Rafael, eu vou ventilar todos os meus pacientes? Né? Poder, você pode tudo, sempre falo. Obviamente, você consegue ventilar, mas a gente também tem que entender que existem as suas limitações. Então, assim como o Tivavent, ele é um ventilador muito legal, existem outros ventiladores que são superiores a ele. Então, o exemplo é o V1 aqui da SDAMED, tá? Que é como se fosse, imagina assim, é um Tivavent muito mais bombado, tem mais modos ventilatórios, né? Mas ele acaba sendo mais caro também. Mas para você, nesse volante, que trabalha com pacientes, na maioria das vezes, rígidos, sem lesões, sem grandes comprometimentos pulmonares, o Tivavent, ele é a escolha ideal. Eu não tenho dúvida disso. Tem mais aqui, Rafa. O ventilador da SDA mostra o volume corrente? Certo. Aí eu tenho umas aqui no Instagram mesmo.
O Arnaldo mandou, show Rafa, monstro. Grande Arnaldão. Vamos lá. Sugere o uso do bloqueador neuromuscular para evitar briga respiratória ou tem uma sensibilidade nesse drive respiratório? Olha só, gente, eu esqueci de falar isso para vocês, tá? Essa era uma grande dúvida que eu também tinha, tá? Eu achava que para ventilar, a gente precisaria trabalhar com bloqueador neuromuscular em todos os nossos pacientes, tá? Eu trabalho com 100% dos meus pacientes 100% dos meus pacientes ventilados. E é raro eu utilizar um bloqueador neuromuscular, é raro, tá? A gente trabalha muito mais com bloqueador neuromuscular para os pacientes que estão na UTI. Por quê? Porque geralmente é um pulmão que está lesionado, danificado, é um baby lung que a gente fala, é um pulmão pequeno. E no início da instituição da ventilação mecânica desses pacientes, a gente precisa ter um descanso de toda a musculatura, né? Então, se usa muito bloqueador neuromuscular nesses casos. É muito comum na UTI, no início, para você corrigir o problema inicial desse pulmão, e trabalhar com bloqueador neuromuscular. Na rotina da anestesia, gente, dificilmente. Por que dificilmente? Porque a maioria das vezes a gente trabalha com pulmões saudáveis, rígidos. E aí, qual que é o lance? A gente trabalhar com a nossa anestesia multimodal. Então, você vai trabalhar com fármacos que vão deprimir a respiração do teu paciente propositalmente. Por exemplo, remifentanil. Remifenta, o opioide, tá? Remifentanil, ele é um potente depressor ventilatório. Então, você usa o remifentanil, usa o fentanil, qual você quiser ali, você deprime a ventilação mecânica, a ventilação do teu paciente, e o ventilador, ele tem um match, ventilador-paciente. Então, não vai ter briga, tá? Não vai ter briga com o teu paciente, eu garanto, porque ele está em depressão respiratória, tá? Então, eu não uso bloqueador neuromuscular na maioria das minhas anestesias. Agora, eu vou fazer uma lobectomia pulmonar. Meu paciente ele já está com o pulmão extremamente danificado, lesionado. Pô, é uma opção super válida, vai muito bem. Tá? Mas para a maioria das nossas anestesias, não há necessidade, eu garanto. Tem mais perguntas, Rafa. Pode ser incorporado um circuito de anestesia inalatória? Pode sim, a gente consegue trabalhar com anestesia inalatória, com esse ventilador, tá? Mas, vou falar uma coisa para você, quando você aprender ativa, eu garanto que você vai querer fazer só ativa. A Fernanda perguntou, dá para alterar a fração expiratória de oxigênio ou é sempre 100%? Fernanda, 100%, tá? Esse ventilador não faz mistura de gases, a gente trabalha com 100%, mas, sim, se a gente for pensar na fisiologia pulmonar, né, nós respiramos a 21%, né? Então, se Deus quer assim, é porque tem algum motivo, né? E nós estamos trabalhando com algo que é antifisiológico, que é a ventilação mecânica, e com 100% de oxigênio. Isso, para o pulmão, acaba sendo não interessante, mas para a maioria das nossas anestesias, esse impacto do oxigênio 100%, a gente consegue minimizar demais com a PIP, com avaliações, tá? Então, não é grande problema isso, tá? Isso é um problema muito maior para esse pulmão, tá? Já lesionado, que realmente você diminuir a FO2 vai acabar sendo muito importante para você reduzir parte de atelectasia, com toda certeza, tá? Mas esse ventilador, ele faz apenas 100% de oxigênio, como eu falei. Não vejo que seja um grande problema para você que trabalha com pulmões saudáveis. Rafa, ela também perguntou se pode conectar o Tivavente no concentrador e qual o menor peso que dá para ventilar com segurança. Olha só, não, a gente não consegue colocar no concentrador, por quê? Como a gente está trabalhando com um ventilador por pressão, você precisa da pressão do cilindro, tá, de oxigênio. Então, você precisa ter um cilindro
com uma válvula dupla, tá? Porque uma válvula vai mostrar quanto você tem de oxigênio e a outra você vai regular a pressão que é enviada. Então, você precisa de uma pressão mínima para que consiga ser gerado esse volume, tá? Então, a gente não consegue trabalhar com o concentrador, precisa ser no cilindro. E, se eu não me engano, tá? O volume corrente menor é de 5 ml que ele faz. Ele faz um volume baixinho, tá? Se eu não me engano. Eu nunca trabalhei ainda com um paciente tão pequeno como esse, mas nos testes ele consegue entregar 5 ml. Se você me perguntar, Rafa, é seguro ventilar esse paciente com 5 ml? A minha experiência prática não pode dizer isso. Eu não sei, porque eu nunca ventilei. Tá? Nos testes, passou, mas eu não tenho prática com esse paciente tão pequeno. Mas na prática, foi tranquilo. A Júlia perguntou, quantas horas dura a bateria dele, mais ou menos? Ju, se eu falar algum número para você aqui, eu vou estar te enganando, tá? Eu vou estar te mentindo, porque eu não sei, tá? Quanto tempo dura. Vamos lá. Eu rodo com o ventilador o dia inteiro, fico o dia inteiro rodando, tá? Então, assim, poxa, coloquei para carregar em casa quando eu recebi, e sem brincadeira, eu trabalhei com esse ventilador e eu fui carregar novamente, comecei na segunda-feira, eu acho que eu fui carregar ele na quarta. E assim, rodando o dia inteiro. Óbvio, ele não fica ligado 24 horas, né? Então ele vai ficar ligado durante a anestesia. Mas foi super tranquilo a duração da bateria dele. Eu fiquei pelo menos 2, 3 dias ali sem carregar, sem ter nenhum problema. Mas o número exato eu vou tentar pegar aqui com o pessoal da engenharia para te dizer. 2 horas ligado direto? Poxa, pô, mas comigo, assim, ó. Durou mais. Não, durou mais. Eu tenho certeza absoluta, tá? Tenho certeza que durou mais de 2 horas. É 100% de certeza, tá? Mas é isso, vai muito bem. Não tem, e tem uma coisa muito legal, tá? Não esquenta a bateria. Não esquenta a bateria, tá? Tem alguns aparelhos que esquenta, não esquenta. Em um cão de 10 quilos, quanto tempo dura em média um cilindro de 5 litros? Gente, aí vocês estão pegando pesado demais comigo. Quanto eu não sei. Assim, não sei. Quanto tempo? Assim, ó, dura bastante, bastante. Por que dura bastante? Porque assim, ó, eu que levo o oxigênio para as clínicas, tá? Eu levo todos os oxigênios. Então, eu tenho oxigênio e toda a minha equipe também, nós rodamos com oxigênio, tá? E vamos lá. Eu vou até mandar uma mensagem pro Grisalho aqui no grupo. Tô com meu celular, vou mandar uma mensagem no grupo perguntando quanto tempo o pessoal demora para precisar novamente encher o oxigênio. Rodando o dia inteiro, trabalhando com animal pequeno e animal grande, tá? Vou mandar aqui no grupo e eu já mando a resposta para vocês, tá? Mas assim, poxa, dura bastante. Não é um ventilador gastão, tá? Por que eu vou falar isso? E aqui eu posso falar como a SDA é parceira, eles sabem que eu não minto, tá? O Vinícius, o Glauco sabe que eu não minto. Então, há um tempo atrás, não sei se o pessoal lembra aqui, a SDA tinha um ventilador que era horrível. Parecia um rádio, assim, ó, antigaço. Era horrível o negócio, horrível. E aí eu comecei a utilizar, e sem brincadeira, gente, comeu o meu cilindro de oxigênio em um dia. Era gastão absurdo, gastão absurdo. Agora, eu coloco o Tivavente para rodar e eu rodo dias anestesiando o dia inteiro sem precisar ficar enchendo esse cilindro. Mandei uma mensagem aqui no grupo, estou esperando o pessoal falar de quanto em quanto tempo, tá? Mas eu vou pegar com o pessoal também da SDA qual que é o consumo exato, porque eu não tenho esse dado para você. A Fernanda perguntou, o circuito é fechado? O ventilador tem limitações de volume mínimo e máximo, neonatos, adultos, pacientes gigantes?
se ele tem volume mínimo e máximo. Olha só, o volume mínimo, gente, tá? É 5 ml. É 5 ml que ele consegue entregar para vocês, tá? Só que você não seta esse volume, tá? Você seta a pressão. Esse volume é um resultante. Então, o volume mínimo é 5 ml. Agora, eu vou pegar com o pessoal daqui qual que é o volume máximo, tá? Porque, assim, o último paciente que eu ventilei foi um Golden de 50 quilos. E ele entregou um volume de 600 ml, tá? Mas eu quero ver qual que é o máximo, porque eu também não tenho certeza qual que é o máximo. Mas esse Golden de 50 quilos entregou 600 ml de maneira tranquila, tá? Tranquila, tranquila. Mas eu vou pegar qual que é o máximo. O Leonardo perguntou, daria para utilizar no concentrador? Não. Com cilindro com apenas uma válvula, existe a regulagem no manômetro para funcionamento do ventilador? Olha só, o ideal, tá? Para a gente trabalhar com o modo pressão nesses ventiladores é ter a válvula dupla, tá? Porque uma válvula mostra a quantidade que tem de oxigênio e a outra você regula a pressão que é enviada. Você trabalhar com aquela válvula única, o que acontece? Pode ser que a pressão do teu cilindro seja suficiente para ventilar, mas pode ser que não. Se tiver baixa, não vai entregar a pressão necessária para o ventilador conseguir iniciar a ventilação. Então, não adianta. Você tem o ideal, tá? É ter a válvula dupla. Precisa ter a válvula dupla para você trabalhar com segurança. Rafa, acho que acabou as perguntas, a gente não tem mais. A gente poderia fazer uma demonstração do ventilador funcionando para o pessoal ver? Então, um negocinho aqui. Galera, vamos fazer uma demonstração aqui rapidamente. Só que é o seguinte, lembrar que a gente não está com um paciente anestesiado aqui, porque estamos na SDA, não é um centro cirúrgico, não teria como a gente fazer isso. Então, a gente pegou um balãozinho. Obviamente, vocês vão ver que os valores, por não ser um pulmão certinho, não vai ser específico, mas é só para vocês entenderem como que acontece, o que que a gente muda, beleza? Então, vou aqui do lado aqui para a gente começar a fazer isso aqui. Aqui, gente, então olha só, de novo aqui, ó, desde o início, tá? Para vocês, ó, desde o início. Aqui é a tela inicial, desse lado aqui, na hora que você clica, ó, é onde vai abrir a tela para você fazer os ajustes, tá? Aqui é a tela de pressão inspiratória, você vai ajustar a pressão, aqui é a PIP, a frequência e a relação IE. O legal da relação IE é que ele te dá o valor do tempo inspiratório e expiratório. E se você muda isso daqui, obviamente muda o tempo, da mesma maneira que se você mudar a frequência, esse tempo também é alterado, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. 15 inspirações por minuto, uma pressão de 10 e uma PIP de 2. Setei aqui. O que você vai fazer? Você vai dar salvar e aí, olha só, você conectou bonitinho, você vai dar iniciar. O que acontece? Esse ventilador, ele vai começar agora a tentar entender resistência, tudo isso, e vai começar
a soprar essa pressão, tá? Para vocês só darem uma olhadinha aqui, ó, a gente está com um tubo aqui, ó. Pequenininho aqui, a gente está fazendo isso aqui, ó. Ó, ele está entendendo o que está acontecendo, ó. Então, olha só, ele vai mostrar aqui para a gente, pedir uma pressão de 10, ele está entregando a pressão de 10,5, o volume corrente dessa pressão é de 12, e uma PIP de 2, você pediu 2, está entregando 2 de PIP. Rafael, como é que eu faço a platô? Você vai segurando a platô aqui, ó. Olha só, no próximo ele vai dar a pausa e ele vai te entregar, ó, qual que é a platô. A platô aqui é 9,9. Então, qual que seria a driving pressure? 9,9 menos 1,9 a gente calcula. Está entregando um volume de 12. Quero aumentar esse volume. O que você faz? Vem aqui, vou aumentar a pressão de 10 para 12. Vamos lá. Ele vai aumentar. Pronto, olha só como ele já começa a aumentar o volume. Beleza? Ó. Quero aumentar mais. Beleza, vamos lá, vou aumentar mais essa pressão. Aumentar 14. Vamos lá. Agora. Beleza, ó, tá aumentando o volume, beleza. É isso que acontece. Quero ver a platô. Como é que eu faço a platô, Rafael? Você clica lá na platô de novo. Ela vai fazer agora uma pausa, ó, fica olhando. Show, beleza. 13,4 menos 1,9, essa é a driving pressure. Nesse caso já estourou 10, né? O pulmão estaria meio que sofrendo. O que você precisaria fazer? Pô, preciso reduzir a platô. Como? Reduz pressão. Porque se eu reduzir a pressão, eu vou reduzir volume. E ponto final, beleza. Então, é isso que acontece com esse ventilador. É dessa maneira que a gente trabalha. Ventilador super pequeno, super tranquilo da gente trabalhar. Te dá o volume, te dá a pressão de platô e você consegue alterar tudo isso, tá? Além disso, uma outra coisa que ele tem aqui, vou até parar a ventilação aqui, ó. Ele tem do ladinho aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó. Já tem essa entradinha aqui. O que é isso? Isso aqui é um fluxo, para a gente avaliar como se fosse um cufômetro. Então, você consegue fazer aqui, ó, ele é aqui um cufômetro, para você avaliar a pressão que está ali no canto do teu paciente. Então, você consegue, colocando aqui uma torninha de 3 vias e um prolongador que vem com o teu ventilador, você vai conectar ali no cuff e ele vai te mostrar qual que é a pressão desse cuff. Olha que legal. Então, de quebra, você ainda tem essa possibilidade. Você não precisa mais daquele cufômetro. Esse próprio ventilador, ele te dá a pressão do cuff. Bom, pessoal, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Agora eu vou falar um pouco da questão comercial. Então, o nosso ventilador mecânico, ele está fazendo parte da nossa tabela promocional da Black. À vista, ele está 9.900 e a prazo 11.000. E a prazo a gente consegue fazer até em 15 vezes no boleto, em 15 vezes no cartão e em 12 vezes no boleto. Para todo mundo que participou da live e nos mandar mensagem durante esse tempo, a gente está com o nosso número comercial aqui na tela. O frete vai ser grátis. Vamos mandar também um kit de brindes exclusivo. E a gente vai disponibilizar. O Rafa, em janeiro, ele vai fazer um curso com o TivaVet em Campinas. O tema do curso vai ser sobre o TivaVent e sobre a bomba TCI, a nossa alvo controlada. Então, todo mundo que adquiriu o TivaVent agora pela live, nos manda mensagem, fala que estava assistindo a live. Vai ter frete grátis. Lembrando que o frete grátis é somente para o Brasil, tá? É nacional. E vai ganhar o ingresso para o curso do Rafa em janeiro. Vai ser 10 e 11 de janeiro, né, Rafa?
Deixa eu falar aqui. Vamos lá. Eu odeio vender, mas vamos lá. Isso eu não estou vendendo, isso daí vocês vão ganhar, tá? Então, quem comprar o ventilador na live, tá? Vai ter o curso, tá? Não é o curso do Ativamente, é um curso de ventilação mecânica e, obviamente, você vai aprender a ventilar mecanicamente os seus pacientes, seja com o Ativamente, seja com outro ventilador, tá? Então, a gente vai abordar ventilação mecânica e infusão alvo controlada de Propofol e de fentanil para que você utilize a tua bomba de infusão, tá? É um curso bem legal. A última vez que a gente fez, tá? Treinamento teve quase 70 pessoas, assim, foi incrível. O curso, quem ministra esse curso? Eu, professor Rodrigo Mencalha e a Carol Sintra. Então, estaremos os três aqui em janeiro. Que dia que é mesmo? 10 e 11, né? 10 e 11 de janeiro. Quem comprar na live ganha o curso. Ó, perdível. Isso, pessoal. Então, é um curso de ventilação mecânica. Obviamente, o Rafa vai estar lá com o nosso equipamento. Vai também falar sobre a nossa bomba TCI, alvo controlada. E que todo mundo que adquirir, então, o TIVA na live, manda mensagem no nosso número comercial. Vai ter o frete grátis. Frete grátis nacional. Vai ter os brindes e vai ganhar o ingresso para o curso do Rafa em janeiro. Bom... Vamos ir finalizando, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo que participou, esteve com a gente até agora. Agradecer o Rafa, principalmente, por essa aula maravilhosa, por mais uma vez ter compartilhado com a gente todo o seu conhecimento, todas as suas experiências. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada pela parceria mais uma vez. Pessoal, manda mensagem, fala que estavam na live, que a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Obrigada.